Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado para fazer as nossas ilações, as nossas elucubrações acompanhadas de poesia e onde procuramos um encontro entre espiritualidade e espírito crítico, religião e engajamento social. É muito importante nós falarmos, e hoje eu quero fazer uma reflexão sobre isso, porque muita gente que tem uma religião ou alguma forma de espiritualidade, porque nós sabemos que a pessoa pode ter uma espiritualidade a partir de uma perspectiva determinada religiosa, né? Ou pode ter uma espiritualidade livre, né? Enfim, a espiritualidade é o denominador comum, né? Que está presente nas religiões e que também pode estar desconectada de uma tradição específica, né? Mas a pessoa pode ter, enfim, uma espiritualidade e muitas vezes quando ela começa a se engajar num projeto de militância social, de crítica da sociedade, de indignação justa diante das injustiças do mundo, e começa a fazer parte, talvez, às vezes estudar sociologia, às vezes fazer parte de militâncias partidárias ou sociais ou políticas, ou escrever, enfim, né? Seja qual for o tipo de ação que ela escolha para se engajar no mundo, muitas vezes ela deixa de lado a espiritualidade, começa a se afastar, né? Primeiro, tem um motivo muito concreto para isso, né? Porque muitas vezes as religiões, as tradições são conservadoras, alimentam o status quo, enfim. Então, ao fazer uma crítica, né, das religiões, acaba-se muitas vezes renegando a própria espiritualidade contida nas religiões, né? Mas também, às vezes, esse afastamento nasce, né, de uma revolta, né, de um mal-estar, né? Talvez às vezes existencial, né? Como conciliar a ideia, por exemplo, de uma transcendência, de um Deus justo, amoroso, com a quantidade de injustiças e de mazelas que nós temos nesse mundo, né? Então, muitas vezes pode-se criar um conflito interno na pessoa, né? Então nós vemos que às vezes as pessoas perdem a fé, né? Por outro lado, aquelas que têm a fé, mantêm a fé, mas botam uma viseira, né? E não querem ver, não querem exercitar uma crítica em relação às terríveis injustiças e mazelas da sociedade, e então colocam assim a cabeça dentro da terra como um avestruz e não falam nada, né? Então ficam só falando de discursos de fé, bem light, bem desconectados, né? Discursos desconectados da realidade, jamais fazem um pronunciamento crítico. Então nós temos esses dois extremos, né? O que nós procuramos fazer uma conciliação, né? Eu tenho procurado fazer uma conciliação em toda a vida, não por um esforço, assim, digamos, um esforço artificial, né? Querendo conectar duas pontas que não se conectam, mas por uma questão mesmo existencial, né? Porque eu sinto assim, e muitos sentem, né? Nós temos, por exemplo, os teólogos da libertação, né? Seja protestantes, sejam católicos, temos os judeus progressistas, né? Que fazem essa conexão entre uma espiritualidade, uma possibilidade de uma transcendência e um espírito crítico, agudo, militante em relação à sociedade em que nós vivemos. As coisas não são incompatíveis. Aliás, eu acho que elas são bastante compatíveis, porque a verdadeira espiritualidade, ela prega a justiça, ela prega a igualdade, ela prega os valores essenciais que uma militância social também prega, né? Então, elas não são incompatíveis. O que a espiritualidade acrescenta, no meu ponto de vista, é uma visão de transcendência, de eternidade, que nos conforta, né? Não nos deixa num estado de ansiedade excessiva, né?
ou de revolta perturbadora, digamos assim, né? Porque, assim, é muito duro, de fato, nós vermos as coisas que acontecem, não é fácil, ainda mais que nós estamos vivendo, atravessando um período extremamente farto de notícias ruins, de assassinatos, de retrocessos, de leis absurdas passando num congresso vendido, enfim, há tanta coisa todos os dias que nos indigna, que nos fere, há tanta coisa que nos machuca, né? Que às vezes nós podemos até, e muita gente acontece isso, adoecer psiquicamente por conta de toda essa avalanche, né, de fatos sombrios que estão postos diariamente nas notícias, né? Então, o que acontece? A espiritualidade é um lugar de conforto, porque é um lugar de, digamos, de reequilíbrio, de abastecimento para a luta. Né? Não é necessariamente a negação da luta, a fuga da luta, mas é um lugar onde a gente se abastece psiquicamente, com a perspectiva da eternidade, com a perspectiva da presença divina, com a perspectiva de uma esperança que é garantida, digamos assim, né? Uma esperança que se garante, porque não é uma esperança possível, é uma esperança certa, porque se há um Criador, se há uma justiça imanente em todo o universo, então nós vamos conseguir reverter, nós vamos conseguir fazer um novo mundo, nós vamos conseguir mudar as coisas, né? Então há uma, digamos assim, uma possibilidade mais real diante de uma raiz de espiritualidade que nos alimente na luta do cotidiano. Né? Então, essa ligação entre espiritualidade e militância, entre vontade de mudar o mundo, mas aceitação das nossas limitações e uma confiança numa providência que também nos ajuda nesta luta, é algo que faz bem, né? Faz bem para nós, faz bem para o mundo, e faz bem para a maior parte da população da Terra. Quer dizer, porque a maior parte dos seres humanos tem uma forma de fé. Nós não podemos também falar com o povo e conquistá-lo para uma consciência política social através da negação da fé. Eu acho muito difícil isso. Né? Então, é preciso falar com o povo através da fé também. Né? Então, eu quero ler aqui para a gente complementar hoje a nossa conversa, desse meu livro aqui, Luas Vermelhas, que tem todo uma parte do livro que se chama Enriste, que são justamente as poesias de militância social e política. Né? E um poema que eu não li aqui, que é um pouco comprido, mas vale a pena para a gente hoje encerrar essa nossa reflexão, que é um poema chamado Poema Libertário. Como todo mundo sabe, a minha posição é anarquista ou libertária, né? Acredito que nós temos nesse projeto de mudança de mundo, pensar numa perspectiva de abolição do Estado, abolição da polícia, do militarismo, das armas, abolição do patronato, abolição do poder do capital, ou seja, de todos os poderes, do poder do patriarcado, abolição de todos os poderes, para que sejamos de fato livres, fraternos, nos organizemos livremente, vivamos numa forma de sociedade onde não haja aqueles que mandam, aqueles que obedecem, aqueles que exploram, aqueles que são explorados, mas todos equitativamente, igualitariamente participando da construção de um mundo melhor. Então, poema libertário. Nada me vem escrita de análise racional, pois não há razão nenhuma na tragédia nacional. Resta-me então a poesia qual Castro Alves pariu para chorar a bandeira aviltada do Brasil. Esse solo devastado por brumadinhos impunes, por Amazônia rasgada, por mortas aves em plumes. A justiça travestida em picadeiro bizarro, a nação esquartejada por lideranças de barro. Mortes, exílios, prisões, ridículo mundial e tanto povo apoiando a tragédia social. Aluvião de miséria, miséria de pão e de luz, terraplanismo sem nome, olavismo credo cruz. Estado laico já morto, direito dilacerado,
não falta nem mais um passo para a imersão no passado. Que faremos nós então? Quem pensa com sofrimento nas perdas e nos abismos do Brasil em sangramento, que faremos, impotentes, vendo esses homens comprados arrebentando os futuros que foram antes sonhados? Homens de terno e bravata, sem cuidado com ninguém, sem pensar que estão ferindo os próprios filhos também. Voltando ao Brasil colônia, submisso, fraco e servil, nada sobrará aos nossos, senão um futuro vil. O que está feito já mata as esperanças mais perto, e o presente nos será um deprimente deserto. Só a esperança mais ao longe, mais cansativa e esforçada, pode abrir uma clareira à nossa vida embaçada. Uma jornada mais lenta, num trabalho em mutirão minucioso e profundo que se faça educação. Não é o Estado burguês que dará suas migalhas de proteção e de escola com condutores canalhas. Não será o Estado mínimo, com máximo de violência, que distribuirá justiça e vencerá a indecência. Seremos nós mesmos, povo, organizando as escolas, semeando a cura mútua com as próprias firmissolas. Não mais Estado patrão, não mais ilusão de colo, não mais as armas em punho, não mais dividido o solo. Uma só humanidade unida contra a riqueza dos que exploram o planeta, sulcando nossa pobreza. União horizontal e não pedido aos de cima, a ninguém darmos direito de votar por nosso clima. Trabalho longo, bem sei, esforço árduo, concordo, talvez um século ou dois, para arrumar a bom bordo. Então, apesar das lágrimas que derramamos agora, sintamos o rumo certo para singrar sem memória. Não há mais Estado pai, não há mais patrão legal, não há mais igreja sã, não há mais poder moral. Deus é amor, não justiceiro. Poder é do povo apenas. Não o entreguemos jamais. Já sabemos quais as penas. Não mais os representantes que vendem o nosso voto, não mais juízes que punem segundo o seu próprio moto. Adeus, poderes humanos. Só exista o poder do amor. A paz solidária e justa, sem pátria, lucro ou senhor. É longo o caminho, sim. Nossos pés já vão sangrando, mas há um horizonte certo, no porvir, nos acenando. Então é isso, gente. Algumas reflexões anárquico-poéticas para a semana. Um grande abraço.